Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre beleza e coragem de mulheres que transgrediram imposições de gênero, de idade e de tudo que é considerado padrão para celebrar suas existências nas passarelas e na vida. Representatividade trans. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Dia 27 de agosto vai ter muito brilho e glamour, mostrando a potência do concurso Miss Universe Trans Brasil 2025. Uma das candidatas vai ter que conquistar o júri para sair do Teatro da Unicinos, na capital, com a vaga garantida para o Multi Queen, que vai acontecer na Índia. E quem está aqui hoje é a representante gaúcha deste grandioso evento, que é muito mais do que um concurso de beleza. A Alê Primo, que também é professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Seja muito bem-vinda, Alê. Tudo bem? Uma alegria te receber aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser ótima essa conversa, porque tem tantos temas urgentes que a gente precisa conversar. Sem dúvida. Eu começo te perguntando, né? O Miss Universe Trans Brasil é relativamente um concurso novo. Conta pra gente como é que tu descobriu esse concurso, como é que tu soube dele e como é que tu foi para lá. Então, ano passado, eu estava na plateia assistindo o Miss Universe Trans Brasil, que é o evento nacional que tem candidatas de muitos estados do Brasil. Eu estava na plateia. E quando eu vi que havia uma categoria chamada Ladies, para mulheres acima de 40 anos, eu imediatamente pensei e falei para minha amiga, eu vou participar ano que vem. E aqui estou eu, de faixa, com muito orgulho, com a faixa do Miss Universe Trans Brasil, Rio Grande do Sul. Fala um pouco mais dessa categoria Ladies. Então, a categoria Ladies é acima de 40 anos, tem a categoria... E ali, 40 geral, assim, de 40 para cima até 50, 60, 80? Sim, eu tenho 55, então já passei bastante dos 40. Tem a categoria geral, que é acima de 18 anos, e tem, esse ano, uma novidade. Tem a categoria Mister Universe Trans Brasil. Sim, são 3 candidatos, que são homens trans, é uma grande novidade. Exatamente. Mais uma possibilidade da gente mostrar as diferenças de gêneros, as possibilidades, esses gradientes que existem entre homem e mulher e as intersecções. E nós temos 3 candidatas na categoria Ladies e 15 candidatas na categoria acima de 18 anos até 40 anos. Existe aí algum receio nas mulheres e homens trans acima dos 40 de participar? Ou acho que você tem a ver mais com essa questão da juventude estar mais disposta a esse tipo de concurso? Existiu uma polêmica, ou existe uma polêmica, se os concursos de beleza devem ter uma categoria específica para corpos diferentes, para idades diferentes. O ano passado houve a categoria Curvy, que é para mulheres trans. Hoje a gente não tem mais o problema de falar gorda, né? Sim. Até um orgulho também falar sobre isso. E eu acho muito importante ter essa segmentação. A gente poderia dizer a beleza feminina é uma. Mas, claro que eu tenho 55 anos de ação da gravidade e do tempo, então eu acho importante ter essa diferenciação, até porque nós, mulheres maduras, podemos nos mostrar, e mostrar que uma mulher madura também tem um espaço a ocupar. No passado, uma mulher de 55 anos era uma senhora que tinha que se cuidar com a sua aparição na sociedade. E hoje eu tenho muito orgulho de, com 55 anos, estar aqui num concurso que eu jamais imaginei que poderia participar, num concurso de beleza. Mas o MUT, como a gente apelida o Miss Universe Trans Brasil, não é um concurso de beleza apenas. É muito mais do que isso. É um concurso que trabalha a diversidade, a inclusão, e que quer trazer visibilidade para esse público tão invisibilizado que é das pessoas trans nesse mundo. Eu acredito que talvez esse seja o principal motivo que te levou a participar desse concurso de beleza, né, Alê? Com certeza. Tudo que ele representa, o debate que vai ser trazido. Fala um pouco mais sobre... Quando a gente fala em representatividade, é muito além da imagem. Eu acho que tem também aí uma carga política e social muito forte. Com certeza, Clarissa. Eu descobri o que é sentir o preconceito aos 51 anos. Porque antes, como homem branco, professor, classe média, que teve o privilégio de estudar,
de ir até o doutorado, eu nunca havia sentido preconceito. Pelo contrário, eu, como homem, eu já tinha essa expectativa de um respeito da autoridade como homem. Então, hoje, quando nós estamos falando sobre diversidade e inclusão, eu posso dizer, o preconceito é uma ignorância. Ele é filho da ignorância. Por que eu, aos 51 anos, passo a sofrer preconceito se eu não mudei? Meu caráter não mudou, o conhecimento não mudou. Por quê? Porque eu sou uma minoria. E esse concurso de beleza, sem dúvida, vai ser uma ferramenta para isso também, né? Você sempre teve essa idealização de participar de algum concurso de beleza? Ou foi, digamos assim, a questão da militância e da representatividade que te motivou a participar do MUT, do Miss Universe Trans Brasil? Eu sou uma pessoa trans desde a minha infância. Ninguém vira trans, ninguém vira gay, ninguém vira lésbica. Então, desde a minha infância que eu já sabia disso. Mas, por muitas circunstâncias e muito medo da violência e de toda a discriminação que me era ensinada naquela época, né, nos anos 70 era muito pior, anos 80, eu fui segurando, até não aguentar mais, aos 51 anos, que foi quando eu fiz a minha transição. Então, eu não estou aqui por vaidade. Eu não estou ali para um título que vai abrir minhas portas como modelo. Não, não é isso. Eu quero realmente mostrar o meu rosto. Mas, mais do que isso, eu quero que escutem a minha voz. Eu, como uma mulher que também sofre etarismo, além do preconceito pela questão do gênero. E exige muita coragem e disposição para fazer isso. Porque, quando tu te expõe, tu vai receber os haters na internet. Mas eu acho que tantas mulheres trans já morreram antes de mim, que eu tenho que honrá-las, podendo estar aqui viva, né, nessa idade, que é muito raro as mulheres trans chegarem. Exatamente. Teve alguma fase preparatória para participar do concurso? Tu vai ter que apresentar algum tema, recitar um poema? Sempre fui uma espectadora dos concursos de beleza, principalmente lá nos anos 80, 90, quando isso era muito maior. E esse era um sonho que eu nunca tive. Porque, se para mim o sonho de ser mulher já era barrado, de me entender como mulher, imagina ser Miss. Né? Isso era algo assim impossível de sonhar. Eu entendo que a gente só pode sonhar com o que a gente conhece. E, quando apareceu essa oportunidade, eu falei assim, eu preciso participar disso. Eu preciso me expor, mostrar o meu rosto, o meu corpo e, como eu falei, escutarem a minha voz. Então, qual é a preparação? Claro que envolve dieta, questões que são de estética, né? Do rosto, do cabelo. E eu tenho assessoria para desfilar. Uma assessoria de peso? Tu comentou comigo ali no camarim quem é a musa, quem é a diva que está te preparando, né? Eu estou sendo assessorada pela Daisy Nunes. Olha e só. eu procurei ela não apenas pela experiência que ela teve sendo a Miss Brasil em 1986, mas por ser a primeira Miss Brasil negra, por um estado que é racista, e em 1986 era ainda mais racista. Então, ela abriu portas para tantas pessoas. E eu acho que essa desbravadora, além de toda a experiência que ela vai poder me passar, eu acho que a energia que ela tem, essa postura diante dessas portas que se fechavam e ela abriu. Então, para mim, é muito simbólico, muito significativo. E até o dia 27, que é o grande dia, quais são teus passos, qual é a tua programação daqui para lá? Eu estou estudando muito concursos de Miss Trans e Miss Mulher Cis. Cis quer dizer que não é trans. Então, esse fim de semana, por exemplo, assisti praticamente 6 horas de concursos para ver as perguntas, para ver a postura no palco. Isso, para mim, tudo é novo. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, porque, senão, sem desafios, sem novidades, a gente cai no equilíbrio, naquilo que é estático. E isso é o direcionamento para a morte. Então, como eu entendo que a vida é desequilíbrio, que a vida é energia, eu acho que isso está me trazendo muitos benefícios. E mais ainda de poder participar de um evento que vai fazer história, já fez história ano passado, e esse ano, além do concurso de beleza, haverá na semana seguinte o Fórum Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse fórum. Diversidade e Inclusão. O que vai ter nesse fórum? Você vai participar de alguma forma? Quem são as pessoas que vão trazer ideias sobre o tema? É um fórum de discussão. Vejo que a organização não está preocupada apenas em selecionar a mais bonita, que melhor fala, não.
é realmente uma intenção de mostrar os problemas que a discriminação traz. Então, nesse fórum, vai ter artistas, vão ter palestras, vai ter a sociedade civil estará lá. É um evento que, na minha compreensão, é um evento político. Como é esse evento, esse concurso de beleza? São eventos políticos, porque quando você está trazendo problemas e pensando em futuras políticas públicas e que as pessoas possam ver uma trans ou um homem trans e se dar conta que a transgeneridade não é sinônimo de marginalidade. Essas pessoas são vítimas da marginalização, que quer dizer serem colocadas na margem. Eu escapei, eu passei ao largo de tudo isso, porque eu só transicionei mais tarde. Mas quantas são as mulheres, as travestis, que foram expulsas de casa, não puderam fazer a escola, foram mortas, cometeram suicídio, tamanho o preconceito, e também sofrem os efeitos de silicone industrial que foram injetados por bombadeiras, que se chama de forma absolutamente perigosa. Então, eu estar aqui, eu acho que nesses eventos, e participando desses eventos, é também uma inserção minha social e política. Exatamente. Quando a gente fala em concurso de beleza, né, pegando só do ponto de vista da estética, a gente trabalha muito com padrões, principalmente com relação às mulheres cis. Existem uma série de padrões, né, com relação a cabelo, a corpo, a cor da pele. Com as mulheres trans, isso também é muito parecido. Existe um conceito que nós não gostamos muito, que é de passabilidade. O que quer dizer isso? Uma travesti passar por uma mulher cis, quer dizer, a pessoa não olha para ti, te escuta e diz: tu és uma travesti, tu és uma mulher trans. Por que a gente não gosta tanto desse conceito? Porque ele também é opressor. Né? Olha, você tem que ter esse tipo de rosto, você tem que ter esse tipo de curvas, a sua voz não pode ser grave. Por que uma travesti tem que ter a voz aguda? A passabilidade, muitas vezes, é uma forma de proteção. Eu, por exemplo, não tenho como não chamar atenção, porque eu sou muito alta, eu tenho 1,84. Mas eu prefiro que não me olhem, que não me chamem atenção, porque eu posso ser expulsa de um banheiro, porque eu estou indo ali só fazer xixi. Então, essa questão da passabilidade é também uma forma de defesa. Mas, e quem não tem dinheiro para cirurgias plásticas? E quem não tem essa possibilidade? No passado, nos anos 80, havia uma hiperbolização dessas formas. As travestis tinham, até por causa do silicone industrial, tinham bochechas muito grandes, quadris enormes, seios muito, muito grandes. Por quê? Era para chamar a atenção desses clientes, dessas profissionais do sexo, por causa dessas suas formas. E hoje eu me assusto quando eu vou à academia e eu vejo que aquela hipérbole que era própria, né, desse padrão que separava as travestis de um ponto de vista da prostituição, hoje a gente encontra na academia as mulheres com lábios grandes demais, com seios caindo para fora dos seus tops. Então, veja que interessante. Eu estou tentando passar desapercebida, enquanto as mulheres cis estão querendo ser notadas por essas formas que até parecem, às vezes, desumanas. Né? E que não deixa de ser uma forma de opressão também, né? Com certeza. A gente volta a falar sobre isso, a gente vai a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta e seguimos com o tema representatividade trans. Ale, já que a gente está falando de várias coisas, né? Queria saber um pouquinho da tua vida pessoal, um pouquinho da tua carreira. O que fez você se assumir como uma mulher trans, para além do teu sentimento desde a infância? O que foi o estopim? Agora basta. Quando chegou a pandemia e o isolamento social, essa doença trouxe uma necessidade da gente ficar em casa para se preservar. Quando tu fica em casa sozinho, o que acontece? Tu não está naquela correria. Tu precisa olhar para dentro. E neste olhar para dentro, eu me dei conta que não era mais possível permanecer como eu estava. Eu praticava o cross-dressing, que quer dizer usar roupas de um outro gênero, mas como o típico cross-dresser e escondido, a vida toda. Desde criança, quando eu botava sabonete nas minhas unhas para parecer que elas estavam pintadas, ou usar o sutiã da minha mãe, até a minha vida de casada. Eu casei por amor, tive um casamento muito longo,
mas, mesmo assim, era uma coisa que eu não conseguia explicar. Na pandemia, então, eu procurei uma especialista, uma psicóloga especialista em gênero, que me disse, a tua transição é uma questão de saúde mental. Isso até me assustou. E, de fato, eu passei negando a minha identidade por 50 anos. Eu poderia pensar, é muito tarde para transicionar, mas nunca é tarde para a gente se tornar o que nós sempre fomos. E não é um papo de coach, Não, basta querer. É vida real. É a vida real. Porque um coach vai dizer, basta você querer que você vai conseguir. Claro que não. Né? A economia pode acabar com qualquer sonho. Mas a questão do gênero é uma questão que faz as pessoas, inclusive, adoecerem. Porque quando tu diz você não pode ser como você está negando uma das coisas mais importantes, os maiores bens, que é poder olhar para o espelho e dizer, eu me reconheço nesse espelho, eu sou essa pessoa que está ali, que me olha. Imagine passar uma vida inteira deixando de ser quem você realmente é. Embora muitas das coisas que você fez e construiu tinha a Alê ali. Porque nem tudo que se define na vida tem a ver com questões de gênero. Mas a tua essência, você estava, né, digamos assim, deixando de lado. E eu performava esse gênero masculino. Então, eu agia de certas formas e eu não agia de outras formas porque eu poderia ser taxado de homossexual ou de afeminado. E eu nunca fui um homem sexual. Eu nunca fui gay. Eu sempre fui uma mulher trans. O que é uma questão de gênero, não estou falando nem de sexualidade aqui. E eu abdiquei de autoridades que me eram conferidas só pelo fato de eu ter nascido com pintinho. Por quê? É menino, então vai ter poder. Eu abdiquei de tudo isso. E muitas pessoas que vão transicionar depois dos 40 desistem porque têm medo de perder o emprego, têm medo de perder a família, de os amigos abandonarem. E eu tinha todos esses medos. Após a minha transição, a minha psicóloga falou assim, viu como tudo correu bem? E então, correu, Alê? Correu. Até porque eu dou aula na comunicação. Tu chega no prédio da faculdade, tu vê várias bandeiras do orgulho. Meus colegas nunca erraram o gênero de como me chamar. Os meus alunos também nunca se sentiram constrangidos ou erraram o meu pronome. E quando eu falei que ia concorrer ao Miss Universe Trans, eu senti até um orgulho desses alunos de poder me ver lá. Não uma vergonha, qualquer coisa do gênero. E com a família, como é que foi, Alê? Que a família é o nosso tendão de Aquiles, sempre, né? Sempre. A família, meus pais são de idade, então tiveram um pouco mais de dificuldade de entender isso e erram ainda, usam o que a gente chama de nome morto, não me chamam, às vezes não me chamam de Alê ou de Alessandra, mas a família estendida, tios, primos, desde o início me dando apoio. Eu acho que, eu não sei se eu posso chamar de sorte ou eu também fui preparando. Eu também fui no meu Facebook, que era a mídia, né, mais popular antes, eu fui colocando fotos e dizia assim, usava um aplicativo para minha foto ficar mais feminina. E eu perguntei, se eu ficasse com essa aparência, você deixaria de falar comigo? E muitos comentários, você vai continuar a mesma pessoa. Então, eu fiz uma transição muito lenta com a minha família. Eu não cheguei e disse assim, olha, daqui para frente eu sou mulher. Porque até o meu nome feminino, Alessandra, eu já escolhi o apelido Alê, eu escolhi justamente para facilitar também para os outros. Porque eu entendo que, para muitos, é uma mudança absolutamente radical. Para mim, não. Né? Agora, hoje, eu posso ser mais quem eu sou, quando antes eu tinha que performar. Hoje eu posso chorar, hoje eu posso expor meus sentimentos. E uma das minhas maiores descobertas depois da transição foi da amizade feminina. Que é muito importante e valioso, né? E a amizade feminina não se compara com o que era... Os homens são parceiros, as mulheres são amigas. E eu quero... eu preciso agradecer o apoio que eu tenho das minhas amigas, que estão sempre presentes. Quando eu estou doente, me ligam. Quando eu estou triste, insistem, né, para falar comigo. E isso é muito importante. E nessa passagem dos últimos 5 anos, você foi se olhando no espelho, foi gostando dessa nova mulher que foi surgindo? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu não estou querendo entrar na questão técnica, científica da tua transição. Estou falando de tu se olhar e ver ali uma nova mulher ou a mulher que já estava ali. Como é que foi essa tua percepção? Eu sempre, na maior parte das vezes, eu usava roupas escuras como homem. Eu acho que hoje,
com colegas meus de congressos científicos me olharem aqui usando essa faixa com orgulho, podem achar muito estranho. Mas, quando eu vejo as fotos dos meus primeiros tempos de transição, eu falava assim, nossa, eu não me dava conta que eu era tão feia. Mas, hoje eu me olho no espelho e eu me acho uma pessoa muito interessante. Porque, sabe quando tem brilho no olhar? Eu estacionava meu carro, antes da transição, na faculdade, eu ficava dentro do carro, triste. E aquilo ali também foi um estopim para a minha transição. Então, eu me olho e eu me acho muito bem. E o que você realmente é, de também. fato, Eu você acho que a questão da idade, ter 55 anos e estar num palco, que para mim vai ser assustador, é mostrar o olho vivo. Porque essa vivacidade, ela reflete o que nós estamos sentindo. Quando a gente olha para uma pessoa que está triste, a gente já percebe no olhar. Então, quando eu me olho, e claro que eu fiz procedimentos estéticos, né, para chegar onde eu estou aqui agora, até pela passabilidade, como eu te falei, o que existia antes é o que a gente chama de disforia de gênero. É olhar no espelho e não se reconhecer. O Drácula, dizem na ficção, quando ele se olha no espelho e não se vê. Então, é mais ou menos esse sentimento. E hoje eu me olho no espelho e eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei. Tem uma frase do Nietzsche que é: torna-te tu mesmo. Então, eu me tornei quem eu sempre fui, quem eu sempre era. Lê. Ah, que coisa maravilhosa ouvir isso. E você certamente deve servir de referência para outras mulheres trans com mais de 40 anos. Não sei se você conhece outras pessoas que admiram a tua vontade, a tua coragem. Tu tem conexão com outras mulheres trans? Esse é outro motivo que eu quero estar nesse concurso. Porque é desconhecido o envelhecimento trans. Quem são as transidosas e os transidosos, como fala o João Nery, que foi um homem trans muito importante que produziu livros sobre o tema. Eu conheço aqui em Porto Alegre 2 mulheres que são minhas amigas trans que fizeram a transição depois dos 40 anos, que estão muito bem com as suas ex-esposas, com as suas filhas. Tem um outro livro que eu sei de uma pessoa que é de Igrejinha, que escreveu um livro sobre a sua transição. Tem um livro de uma de São Paulo, mas é isso que se tem. Nós não conhecemos esse tema. E eu quero, sim, poder inspirar quem está nessa dúvida se transiciona ou não, mas eu quero deixar bem claro, não existe ideologia de gênero. Quando eu estou em aula, eu estou falando sobre publicidade, que são os temas que eu dou aula. Eu não quero transformar ninguém em trans, porque não se transforma. A pessoa pode conviver comigo a sua vida inteira, que não tem um vírus que contagia. Quem não é trans, quem não é lésbica, não vira para isso. Quando a gente quer tratar disso nas escolas do tema da diversidade, é mostrar que o preconceito racial, religioso, de gênero, ele não faz nenhum sentido. Ele só está a serviço de um poder que quer se manter sempre no poder. Quantas crianças trans não deve haver nos lares brasileiros e gaúchos? E acho que os pais talvez estejam muito mais preocupados em saber do futuro do seu filho, da formação, da carreira, e não olham para alguns detalhes. Podemos pensar nisso? Eu acho que é uma educação também para as famílias? Agora, na Parada de Luta, ou Parada do Orgulho, que teve em Porto Alegre, eu estava no bloco da ONG Minha Criança Trans, que é uma ONG nacional de pais e mães que têm crianças trans e que reconhecem a transgeneridade e dão apoio. Claro que há sempre desinformação. Vão fazer cirurgias em crianças. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tem regras para isso. Essas crianças podem ter o seu amadurecimento como adolescente retardado, mas jamais vai se fazer qualquer tipo de violência contra uma criança. Esses pais se respeitam quando um menino chega e diz: eu não sou menino, eu sou uma menina. O que se fazia antes, e ainda se faz hoje? Bate-se. Diz: olha, certo, fica com essa mão mais dura, não desmunheca, bate na criança. E por que tantas fogem de casa? Por que acabam caindo na rua? Porque não conseguem não ser quem são. Tu gosta de carnaval, Alê? Eu amo carnaval. Porque carnaval é cultura e a cultura é a expressão de um povo. Então, quando a gente está sambando ou simplesmente olhando, a gente está celebrando a nossa brasileiridade. E a comunidade LGBTQIAPN+, é muito grandiosa, é muito relevante para o nosso carnaval. Não só no desfile, mas também para fazer o carnaval, né? A nossa bandeira do orgulho é uma bandeira de muitas cores. E quando se inclui ainda as cores
trans e as cores, o amarelo da intersexualidade e também o preto e o marrom para representar também a questão racial e de abandono que essas pessoas vivem, muitas vezes as cores mostram a felicidade. Gay quer dizer feliz. Era uma palavra americana, inglesa, que deixou de se usar para falar de felicidade. Então, a comunidade LGBT está sempre muito presente. Agora, uma vez eu vi um candidato ao Big Brother dizendo que gostaria de ser gay pela felicidade. Nossa. Nós não podemos reduzir a questão dos LGBTs para a celebração, porque na maior parte do tempo se está sofrendo. Não, eu acho que a celebração, né, a felicidade é uma forma de resistência muitas vezes. Com certeza. E eu acho que o espírito que as pessoas LGBT trazem, LGBTQIAPN+, é de resistência. Resistir ao quê? Resistir à opressão, à misoginia. E a misoginia, ela sempre teve o seu poder. Então, quando persegue a mulher, quando persegue uma pessoa trans, é para garantir o poder desses homens que sempre tiveram o poder. Então, por que 1,6% da população mundial parece ser uma ameaça tão grande hoje para os extremistas? Porque desafia a misoginia, é uma forma de resistência. Então, eu, sendo trans, decidindo finalmente transicionar, é uma forma de dizer, não, eu não aceito mais a opressão. Exatamente. Tem uma frase que eu uso muito, e acho que dá para se aplicar também à nossa história, que uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Não é minha essa frase, tá? É de uma artista visual. Mas eu acho que uma mulher trans feliz também é um ato revolucionário. Né? E principalmente uma mulher trans falando. E eu quero também trazer essa informação para as pessoas que pensam que travestis são apenas profissionais do sexo, que era a imagem que eu tinha na minha infância e na minha adolescência. Esse concurso vai mostrar. Nós temos comissária de bordo, biomédica, eu como professora universitária, que as pessoas, então, possam se dar conta que nós, pessoas trans, estamos em todos os setores da sociedade. É claro que a maior parte ainda se prostitui. E por que se prostitui? Porque está no sangue das mulheres trans? Não, é porque é o que resta para sobreviver, é o que resta para as pessoas trans. Então, eu, como professora, posso garantir a melhor saída para qualquer tipo de preconceito. Como eu falei, o preconceito ou a discriminação são filhos da ignorância. Qual é o antídoto? Conhecimento. Conhecimento. Então. Ai, Aly, eu queria ficar o programa inteiro conversando contigo aqui, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu desejo muita sorte para ti. Aly Primo, Miss Universe Trans, Rio Grande do Sul. Sucesso no concurso. E quem quiser conferir, é dia 27, quarta-feira, às 7h, no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre. Ingressos na plataforma Simpla. Aly, todo mundo está na torcida aqui por ti. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente e nos siga nas redes sociais, porque, afinal, tudo é sobre nós.